Neste estudo, eu vou falar sobre aquilo que ele não é. Não é um estudo sobre se os 144 mil são simbólicos ou literais. Não é um estudo sobre a relação dos 144 mil e a grande multidão de Apocalipse 7. É somente um estudo sobre a qual período pertencem os 144 mil. Onde é que os 144 mil se encaixam no grande escopo da grande controvérsia? Nós vamos usar a Bíblia primeiro e depois vamos aos escritos de Ellen White. Então vamos ao livro de Apocalipse, é onde o fim dos tempos é descrito. E vamos até os 6 capítulos de Apocalipse e vamos olhar brevemente aos selos, os últimos selos nos 6 capítulos do Apocalipse, capítulo 6, começando com o versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Um selo muito interessante. É dito que aqueles que deram suas vidas, obviamente simbólico, para esperar até que um desenvolvimento maior na grande controvérsia acontecesse, incluindo uma perseguição mais intensa, e mais mártires dessem suas vidas como sementes para a colheita do Evangelho. A próxima coisa que acontece depois disto é o 6º selo, começando no verso 13. Na verdade, vamos voltar para o verso 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Sobre o que nós estamos falando aqui? São eventos que aconteceram, que realmente aconteceram nos séculos 18 e 19. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Todas essas coisas aconteceram durante aqueles séculos. Então vem o clímax no verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Bem, isso descreve uma experiência de quando Jesus voltar a esta terra, quando os homens tentarão se esconder de sua glória, da face de Cristo. E à luz disso, a pergunta de toda língua está no verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos. Nós subsistiremos? E o capítulo 7, exatamente o próximo capítulo, traz a resposta para essa pergunta. É o interlúdio entre o 7º selo que termina a história no capítulo 8. O capítulo 7 responde à pergunta, voltando ao período de tempo dos versos 13 e 14. Exatamente antes do grande cataclisma, quando Jesus voltar a esta terra. A situação parece sem esperança, mas Deus quer deixar claro como cristal que ninguém precisa se esconder da face de Jesus Cristo. Ninguém precisa se esconder. O capítulo 7 é talvez o capítulo mais positivo que fortalece a fé de todo o livro do Apocalipse. Como que nós poderemos subsistir quando a terra estiver convulsionando?
no grande dia da ira de Deus, como que nós seremos capazes de subsistir? Capítulo 7, Então vamos ler um pouco do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Descreve os nossos dias. Nós vivemos no tempo da retenção dos ventos. Nós podemos ir ao banco e retirar dinheiro. Nós ainda temos controle sobre as nossas vidas. Mas antes da destruição final, os anjos são comissionados para manter a terra em um estado relativamente calmo, para que Deus possa preparar um povo que subsistirá no tempo terrível da destruição de Deus. A resposta de Deus está nos versos 2 e 3. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, prestem atenção no que não é dito. Não diz até que algo drástico aconteça em Roma. Não diz até que a liberdade seja retirada de nós nos Estados Unidos da América por uma lei do Congresso. Não fala nada sobre isso. O que diz é, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Porque somente o selo de Deus pode proteger esse grupo especial da total destruição. Essa é a única esperança que existe. E o número específico é dado no versículo 4. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Uma questão-chave: todos esses versos que nós acabamos de ler, no capítulo 7, acontecem no finzinho da história da Terra, começando no capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 4. Tudo isso acontecerá no final da história da Terra. O contexto dos 144 mil está claramente no fim dos tempos. É a resposta à pergunta: quem poderá subsistir quando a glória de Deus encher a terra? Quem poderá subsistir? Há só mais um lugar onde se descreve os 144 mil. E está em Apocalipse, capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Isso não explica o que é o selo de Deus para nós. Tinham escrito o nome de Deus em suas testas. O que é testa é o centro da decisão racional, no qual Deus fala e alcança o seu povo. E o nome do Pai está escrito lá. O que significa o nome do Pai? O seu caráter, o seu modo de vida, os seus valores. E o verso 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Uma canção especial para um povo muito especial, que tiveram uma experiência como nenhum outro na história humana, vivendo num tempo depois que Cristo terminou a sua obra de perdoar pecados. Uma descrição incrível é encontrada nos versos 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Prestem atenção, chama esse grupo de as primícias. Não a colheita inteira, mas um grupo especial, que torna possível Deus completar a sua obra de redenção e ressuscitar os fiéis da tumba. Primícias, o início do plano. Em seguida, há os 3 anjos, com a mensagem de alerta final para o mundo no tempo do juízo, o que significa a sequência de 1844, seguindo aquele período de tempo. Ok, essa é a evidência da Bíblia sobre esse assunto.
Agora eu quero olhar cuidadosamente as evidências nos escritos de Ellen White sobre esse grupo de pessoas, quem eles são e sobre que período de tempo eles vivem. Primeiro, o grande conflito, página 649. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto. Está falando sobre a canção do Apocalipse, pois é o canto da sua experiência e ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes têm sido transladados dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram de grande tribulação, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Nós aprendemos do grande conflito, página 649, que essa canção é restrita a um grupo seleto, nem todos podem cantá-la. É uma experiência única de somente um grupo, aqueles que foram trasladados. E eles viveram no tempo de angústia de Jacó. Tudo isso é depois do fechamento da porta da graça. E viveram sem um intercessor, porque Jesus terminou a sua obra dos perdão dos pecados. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 59. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Agora, a vinda e a hora de Jesus são dados um pouquinho antes de que ele apareça nas nuvens do céu. Somente os 144.000 ouvem essa voz e entendem as palavras. Por quê? Porque eles foram selados com o selo final de Apocalipse 7. Consequentemente, eles ouvem e entendem. Testemunhos para a Igreja, volume 5, da página 213 a 216. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, que período de tempo está descrito nessas declarações? Claramente, depois do fechamento da porta da graça, depois do selo final, durante o grande tempo de angústia que virá sobre esta terra. E diz que os que serão selados serão somente aqueles que estão genuinamente, realmente, espiritualmente guardando o sábado. Eles serão selados, e isso elimina todos os guardadores do domingo dos séculos passados, que honestamente acreditavam que eles estavam guardando o quarto mandamento. Mas é claro, eles não estavam. E essas declarações eliminam aquele grupo de pessoas do período dos 144.000. Um caráter sem mancha antes da chuva serôdia. Todos esses são eventos do tempo do fim. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 444 e 445. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Então notem que o mesmo tema está repetido aqui novamente. O selo de Deus de Apocalipse 7 está limitado ao dia da expiação, que é claramente o período do tempo do fim, que começou em 1844 e continuará até a volta de Jesus. E descreve este período de tempo na história da Terra. Primeiros Escritos, página 71.
Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Agora notem cuidadosamente o que está falando aqui. O selo de Deus preparado para o tempo de angústia depois do fechamento da porta da graça. E somente os 144.000 recebem o selo do Deus vivo e que são protegidos no tempo de angústia. Primeiros Escritos, página 48. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados, e eles selados com o selo do Deus vivo. Novamente, nós temos o mesmo tema, o mesmo período de tempo. O selo de Deus está relacionado ao fechamento da porta da graça. E somente os 144.000 receberão o selo final de Deus, que nunca poderá ser removido. Primeiros Escritos, página 58. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Essa é uma afirmação muito significativa. O tempo de selamento é muito curto, não anos, anos e anos, e logo passará. Nós estamos no tempo de selamento. Agora eu tenho que fazer uma análise bem cuidadosa. Agora, esse selo não é o mesmo selo da Bíblia de dois textos que nós vamos olhar agora. Efésios capítulo 4, versículo 30 e 2 Coríntios 1, 22. Efésios capítulo 4, versículo 30. E vamos ver o que diz cuidadosamente. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Prestem atenção no que diz. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que aconteceria se nós entristecêssemos o Espírito Santo de Deus? Nós perderíamos a sua proteção, nós perderíamos o seu selo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Bem, vamos ler o próximo primeiro. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. O qual também nos selou, está falando sobre Cristo, e deu o penhor do Espírito em nossos corações, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas o que é esse penhor? Não é um termo que costumeiramente usamos, apesar de que usamos às vezes, mas não é um que é bem familiar. Percebam que eles são dados na conversão. Esses selos sobre os quais nós estamos falando aqui, como promessa de salvação, estar em comunhão fiel com Deus. Então, qual é o penhor? O que é o penhor? Quando você dá uma entrada em um carro, em uma casa, algo que tenha valor, e você dá aquela entrada porque você está fazendo uma compra de uma maneira séria. E se um dia antes da decisão final que deve ser feita, que você irá em frente e pagará totalmente o valor daquele item, e você decide não o fazer. Um dia depois você decide, é muito caro, de qualquer maneira não é exatamente o que eu queria, então eu não vou fechar o negócio. O que acontece com aquele penhor? Você o perde. É um depósito que você fez condicionalmente, de que você irá em frente com o plano e comparará aquele item. Então, o selo de Efésios 4 e 2 Coríntios capítulo 1 é um selo de promessa, não é um selo final de declaração. Deve ser compreendido como uma fidelidade incondicional a Deus. E esse selo definitivamente é para esse tempo do fim, é final e é irrevogável. Então, nós temos dois selos aqui. Nós temos o selo da promessa, o selo da conversão, que pode ser perdido, e nós temos o selo da completude. É o final, que não pode ser perdido. Ele é permanente. Continuará para toda a eternidade. É para preparar o povo de Deus para o fechamento da porta da graça. Então, o selo do Apocalipse é diferente
do selo de Efésios e 2 Coríntios. Agora, são esses dois selos que são primeiramente usados, Efésios 4 e 2 Coríntios 1, para provar que os selados são aqueles que são salvos em toda a história da humanidade, desde Adão até o nosso tempo. Esses são os dois textos que nós podemos ver, e a menos que nós entendamos que há uma diferença entre os significados dos selos do tempo de Paulo e do tempo do Apocalipse, nós ficaremos confusos sobre esse assunto. Testemunhos, volume 3, página 266. Em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000 que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então esse grupo dos 144.000 é selado na obra final, exatamente antes do fechamento da porta da graça. Comentário Bíblico, volume 7, página 969 e 970. Em pouquíssimo tempo, todos os que são filhos de Deus terão o seu selo colocado sobre eles. Quem vai querer ficar para trás quando o anjo de Deus está passando e selando na testa os filhos de Deus? Aqueles que terão o selo de Deus em suas testas têm que guardar o sábado do quarto mandamento. Primeiro ponto, este selamento está no futuro para o tempo de Ellen White. Segundo ponto, só os guardadores do sábado podem ser selados. Novamente, não pode se aplicar aos salvos guardadores do domingo, da Idade Média, que não tinham luz sobre esse assunto. O selo de Deus é para aqueles que guardam o sábado do quarto mandamento. Primeiros Escritos, página 40. Em visão, um anjo disse isso a ela. Se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. É um insight um tanto interessante. É dito a Ellen White que ela estará com os 144.000. Não é dito que ela será um dos 144.000. Mais um, Primeiros Escritos, página 19. E quando estávamos para entrar no Santo Templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. Essa foi uma visão que Ellen White teve. O que acontecerá com aqueles que estão vivos e que serão trasladados desta terra e que entrariam no céu, e eles chegaram no Santo Templo, no Templo de Deus, e um grande grupo não foi permitido entrar naquele templo. Os 144.000 foi o grupo especial que foi permitido entrar no templo. Então, claramente aqui tem uma diferença entre os 144.000 e todos os salvos de todas as gerações. Um grupo especial, um tempo especial, um lugar especial. Então aqui nós temos as evidências que eu encontrei da Bíblia sobre os selos e do Espírito de Profecia de Ellen G. White. Os 144.000 é um grupo muito especial de pessoas, daqueles que Deus vai levar para o céu para viver com Ele toda a eternidade. Eles têm um papel muito importante no final da grande controvérsia, no plano final de Deus. Eles são as primícias da colheita, significando que sua experiência é essencial para o término do plano da redenção. Sem eles, o plano de Deus não pode ser terminado. Sem as primícias, a colheita não pode ser feita. Vamos ler mais um texto, está em Hebreus 11, versos 39 e 40. É uma afirmação fascinante e eu me pergunto se nós já pensamos sobre ele cuidadosamente, sobre o que isso implica para nós. Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, sobre o que é o capítulo 11 de Hebreus? Os grandes heróis da fé através dos séculos, desde Abel até o nosso tempo. E diz que eles não podiam receber a promessa da vida eterna sem nós. Palavra-chave. Nós. Quem são nós? Paulo tinha uma grande esperança de estar entre o grupo que daria as boas-vindas a Jesus de volta para esta terra.
Mais tarde, à medida que ele continuou com seu ministério, ele percebeu que haveria um grande atraso. Teria que ter um poder que se levantaria e as pessoas teriam que tomar uma decisão sobre isso. E ele viu que ele não faria parte daquele grupo que veria o retorno de Jesus. Algo sobre nós é muito especial. Desde esse atraso de 2000 anos, desde que essas palavras foram proferidas, esse pode ser somente esse grupo final que Deus chamou para ser um representante especial do seu caráter. Nós, os 144 mil, esse grupo singular responde à última pergunta. Na grande controvérsia, todas as perguntas foram respondidas, com exceção de uma. Podem pecadores com uma natureza caída ser tão transformados pela graça de Deus que pode ser confiados a eles, não mais desonrar o nome de Deus e estragar esse universo perfeito? Podem pecadores como nós ser confiados e nunca cometer mais esse erro novamente? Então, o objetivo que nós temos que ter diante de nós é cumprir o desafio de Ellen White. Ela não nos fala tanto especificamente sobre as pessoas que farão parte desse grupo. De fato, quando foi perguntado a ela, ela respondeu que essa não era a informação que eles precisavam ter. Ela tem uma declaração que é crucial. Comentário Bíblico, volume 7, página 970. Vamos lutar com todo o poder que Deus deu a nós para estarmos entre os 144 mil. Estamos dispostos a aceitar esse desafio para lutar com todo o poder que nos foi dado, com nosso coração e com nossa alma e com toda a energia da nossa vida, para estar entre aquele grupo de pessoas que terminará a grande controvérsia. Esse é o objetivo que foi dado a esse movimento 150 anos atrás, quando veio à existência por meio da providência, quando Deus levou o seu povo a um dia muito escuro, quando Jesus não retornou a essa terra como eles esperavam que ele voltasse. E neste ponto, uma evidência dada que deveria haver mais um evento que acontecerá antes que a grande controvérsia seja resolvida. E toda pergunta que Satanás possa levantar deve ser respondida. Qualquer pergunta ilegítima que ele possa levantar deve ter uma clara resposta das evidências e da Escritura. E eles têm que concordar. Então, seremos esse povo? Viveremos esse tipo de vida? Demonstraremos esse caráter? Os 144 mil, eu acredito, representam somente aquele grupo especial de pessoas que vivem durante o tempo do selo do Deus vivo, que recebem o selo em suas testas, que estarão dispostos a guardar o sábado ou será morte para eles, que estarão dispostos a comprometer tudo em suas vidas para cumprir o propósito e terminar o plano de Deus. Para cristãos, e especialmente adventistas do sétimo dia. E eu oro para que essa seja a nossa experiência. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nós pedimos o Teu Santo Espírito para dirigir os nossos pensamentos, as nossas mentes e as nossas atividades, para que nada nos impeça de cumprir o propósito dessa igreja, desse movimento profético que foi chamado à existência, para que nada nos impeça de aceitar esse desafio, para sermos a evidência final que é necessária para vindicar o Seu nome. Então, Senhor, nos tome. Nós somos muito fracos, nós somos muito desamparados. Nós precisaremos de todo o Seu poder, de toda a Sua força e de toda a Sua energia. E nós precisaremos estar totalmente rendidos, sem mais subterfúgios, sem mais racionalizações, sem dúvidas, mas somente esse comprometimento de ser esse povo neste tempo para terminar a Sua grande obra para sempre. Nós agradecemos por ouvir a nossa oração e respondê-la, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.